Pessoal, vocês me conhecem, Samuel. Eu vim apresentar o Samuel. Samuel Crescente, meu xará, vai fazer o keynote de encerramento pra gente. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só entender aqui, pessoal, de vocês aqui, quantos de vocês são acadêmicos? Bacana, show de bola. E de vocês, quantos já trabalham profissionalmente? Quase a metade. Legal, pessoal. Pessoal, eu tinha preparado um tema para cá, que originalmente é esse tipo: Agenda, Estratégia, Gestão e Engenharia para criar organizações focadas em valor. Mas eu achei que ia ser algo meio técnico e eu resolvi fazer uma surpresinha para vocês e mudar o tema na última hora. É por isso que hoje eu fiquei trabalhando de manhã montando esses slides. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre expressar-se a si mesmo, né? Express yourself. Compartilhar um pouquinho aqui com vocês de algumas reflexões minhas como agilista. E para isso eu queria me apresentar melhor para vocês poderem saber como que eu chego nessas reflexões, enfim, e como que eu montei esse pensamento que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Bom, pessoal, eu tenho 20 anos de experiência em desenvolvimento de software. Eu costumo dizer que antes do ágil e depois do ágil, né? Realmente a agilidade faz uma diferença muito grande na minha vida. Eu sou desenvolvedor, gosto de desenvolver. Não tenho desenvolvido tanto quanto eu gostaria hoje em dia. Gostaria de poder desenvolver mais. De vocês aqui, a maioria que levantou a mão é desenvolvedor. Quem é desenvolvedor de fato? Quem mete a mão na massa? Legal. E quem ainda não é, quem quer ser desenvolvedor aqui? Quem quer ser gerente de projeto aqui, pessoal? As pessoas riram. Não foi sarcástica a minha pergunta. Pessoal, eu tenho uma empresa chamada OnCast lá em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de fundar essa empresa em 2006 para disseminar métodos ágeis. Eu tenho a oportunidade de ter conhecido métodos ágeis em 2013, então hoje faz 11 anos já que eu tenho experiência em aplicar e disseminar métodos ágeis. E a gente vem buscando fazer isso ano após ano. E tem uma palavra que resume a minha experiência com o OnCast até hoje. Qual palavra vocês acham que é, pessoal? Não é dinheiro. É aprendizado. Aprendizado, pessoal. Eu nunca tive tanta oportunidade de aprender na minha vida quanto empreendendo essa empresa e vivenciando todos os desafios que ela apresenta cada dia, né? Eu tive a honra e a grata satisfação de fundar o Agile Brasil junto com outros caras que eu admiro muito em 2010. A gente teve a primeira edição lá, já com 800 pessoas. Esse ano a gente teve a edição em Floripa. Quem daqui estava lá no Agile Brasil em Floripa? Só eu? A Carol também. Carol também. Bom, então, só lamento, pessoal. Vocês perderam. Estava bom? Fodástico. Tinha 900 pessoas, pessoal. Estava muito bacana. Tinha gente muito fera lá também. E desde 2010 eu faço parte do board da Agile Alliance. Agora vou perguntar quem conhece a Agile Alliance aqui, pessoal. Poucas pessoas conhecem a Agile Alliance. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Bom, esse aqui é um evento chamado Javaneiros. Eu imagino que seja um evento bem focado em tecnologia. Um dia era focado em Java. Hoje eu estou aqui falando de agilidade para vocês. E agilidade, pessoal, é independente de tecnologia, tá? A gente vai falar muito assim sobre princípios e valores e algumas técnicas que podem ser aplicadas em qualquer tipo de tecnologia. E em 2003, quando eu comecei com agilidade, eu não trabalhava com tecnologias que eu trabalho hoje. E naquela época, em 2001, foi assinado o Manifesto Ágil. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar do Manifesto Ágil, que define valores e princípios da agilidade. Em 2002, esses autores que criaram o Manifesto Ágil, eles criaram uma organização chamada Agile Alliance, nos Estados Unidos, com o objetivo de disseminar a agilidade, de fazer conferência americana. E desde 2010 eu tenho a honra de poder estar lá junto com outros diretores do board da Agile Alliance, onde a gente busca de fato disseminar a agilidade e fazer com que a indústria de software possa ser mais humana, produtiva e sustentável. Esse ano aqui no Brasil a gente criou a Agile Alliance Brasil com o intuito de suportar o Agile Brasil para tornar ele justamente um evento que possa
possa subsistir através dos anos, né? Assim como esse aqui, o Java Brasil é um evento feito por voluntários, mas tomou bastante porte, então a gente utiliza essa estrutura. Eu tive a oportunidade também, em 2009, de ser presidente da Conferência Latino-Americana de Desenvolvimento Ágil de Software, o AGILES. Juntou 500 pessoas de 25 países em Florianópolis. Bom, mas isso aqui que eu estou falando por enquanto é só a respeito de trabalho, né? Fora trabalho, pessoal, quero falar para vocês que hoje eu tenho uma família linda. Quando eu assumi o trabalho de ser presidente do Agile Brasil, a Rebeca nem existia ainda. Hoje ela já está caminhando por aí, fazendo travessuras. E tem mais uma pessoa aí que eu não podia deixar de colocar aqui na que é a Marcinha. Mas e aí? E quando eu não estou trabalhando, pessoal, o que eu estou fazendo? Isso que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal. Quando eu falo expresse a você mesmo, quais são as formas que a gente tem de se expressar, pessoal? O que vocês acham? Com palavras? Gestos. Com gestos? Comportamentos? Toda uma linguagem corporal, né? Pensamento, mindset. Existe uma série de coisas que vão nos ajudar a expressar aquilo que a gente é. E para mim o esporte ajuda bastante nisso. Eu sou apaixonado por algumas coisas. Uma delas é viajar de moto. Já fiz uma viagem de moto para o Chile uma vez, só eu e minha esposa numa viagem solo, que foi a melhor viagem da minha vida até hoje. Eu quero compartilhar algumas das coisas que eu aprendi nessa viagem aqui com vocês. Capoeira, eu tenho a oportunidade de ter treinado capoeira por mais de 18 anos. Eu gosto muito de capoeira. E recentemente eu adquiri um esporte novo, longboarding. Eu até ia trazer meu nome para dar umas lições para o Stefano, mas a gente mudou os planos para fazer uma outra coisa que eu gosto muito também, que é mountain bike. E a gente vai amanhã para uma trilha de 25 km, né? Longe daqui. Bom, pessoal, o objetivo dessa palestra aqui é, na realidade, fazer um convite para vocês, para que vocês possam refletir um pouco sobre a vida de vocês. Para que vocês possam refletir coisas que eventualmente vocês ainda não tiveram a oportunidade de pensar. Muitos de vocês são acadêmicos, são jovens, como aquele garoto lindo ali. E eu acredito que vocês ainda têm um longo caminho por decisões que vocês vão tomar na vida que vai fazer vocês trilhar um caminho ou outro caminho. E uma coisa importante, pessoal, é a gente entender nessa nossa caminhada qual que é a nossa aspiração, né? Você já parou para pensar alguma vez aonde que você pretende chegar, ou qual que é a sua missão? Por que você acorda pela manhã, por exemplo, para ir para o trabalho? Será que é só para ganhar o dinheiro e para poder sobreviver e comprar uma comida e ter um teto? Ou será que tem algo mais? Se eu perguntar para os guerreiros que fizeram esse evento aqui, por que vocês fazem isso, pessoal? Por que a gente está aqui num sábado hoje sentado? Por que eu não estou lá com a minha família? Por que a gente está aqui hoje sentado para aprender? Então, a pergunta principal aqui é o que te move? O que faz você buscar conhecimento? O que faz você trabalhar? O que faz você sair de casa? E durante a minha vida, pessoal, eu tive algumas lições importantes, alguns momentos que eu tive que tomar decisões que mudaram radicalmente o curso da minha vida. E nesse meio tempo eu pude aprender várias coisas e pude identificar que existem certos momentos da nossa vida que a gente precisa refletir sobre aonde a gente está, aonde a gente quer chegar e como que está o nosso ambiente à nossa volta. Então, se eu paro para perguntar para vocês, quantos de vocês aqui estão plenamente felizes com o ambiente que vocês estão? Levantem a mão, por favor. Eu diria que menos de 20% desse público aqui está plenamente feliz com o ambiente que vocês estão. E quando a gente está num ambiente desse tipo, e você sente uma necessidade muito forte de mudança, a pergunta que vem a seguir é: o que você faz para mudar? Será que as suas ações têm levado a mudança? Será que as suas ações têm te levado a trilhar alguns caminhos que eventualmente traga felicidade para aqueles que não levantaram a mão hoje? Será que a gente está fazendo isso com todo o nosso ímpeto, com toda a nossa força?
Quais são os valores? O que guia a gente quando a gente faz essas coisas? Então eu queria falar uma coisa para vocês. Uma pequena atitude de vocês pode fazer uma diferença gigantesca na vida de vocês. Uma atitude de eventualmente passar a mão, ligar para alguém, buscar um help, ou mudar um comportamento seu, ou eventualmente até se mudar. Né? Quando a gente tem um ambiente, pessoal, que a gente não está contente com ele, a gente tem duas oportunidades em relação a esse ambiente. Ou a gente muda esse ambiente, ou a gente se muda dele. Qual opção vocês acham que é a melhor opção? Mudar o ambiente. Mudar o ambiente, né? Por quê, cara? Por que a gente muda o ambiente ao invés da gente simplesmente desistir dele e se mudar? Porque a gente fica saindo do ambiente que a gente nunca vai achar o ambiente ideal pra gente. Nosso ambiente, né? A gente pode estar num ambiente que a gente não está se sentindo confortável. Ah, não estou aqui, você é outro. Mas a gente não vai se confortar por ele por causa do ambiente. Perfeito. Perfeito. E muito interessante o que você falou. Estar no ambiente que a gente gosta, na realidade, dificilmente vai existir um ambiente que a gente gosta, não é um ambiente perfeito. A gente precisa criar um ambiente. A gente precisa criar, mas quando a gente pensa em criar um ambiente, por onde a gente pode começar, pessoal? Muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes a gente está num ambiente com poucos recursos, ou às vezes com muitas limitações, com muitas restrições, onde a gente não tem muita autonomia para tomar decisão, não tem muita influência. Como é que a gente pode fazer para que a gente possa, então, transformar esse ambiente? Uma coisa bem importante, pessoal, e a gente parar para refletir, porque quando a gente pensa em mudar um ambiente, nem sempre é fácil. Na realidade, normalmente vai ser muito difícil. E durante a minha vida profissional, eu já tive essa experiência inúmeras vezes. Eu confesso que teve algumas vezes que eu me mudei de ambiente, mas não antes de tentar muito mudar aquele ambiente que eu estava inserido. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira profissão foi lavador de carros. Eu trabalhei durante 4 anos como lavador de carros. E era difícil, porque a gente tinha que acordar no inverno, lá no sul faz frio, e lavar carro com água gelada de manhã não era muito legal, não. E aí eu parei para pensar assim, tá, e se eu continuar sendo lavador de carro, será que eu posso ser um dia dono de um lavacar, um empresário famoso? Ou será que de repente eu nem vou conseguir chegar a ser dono de um lavacar? E aí parei para pensar e percebi que, quem sabe se eu for então um programador. E anos mais tarde eu quase me arrependi dessa decisão, pessoal. Porque eu descobri que o trabalho do programador, em essência, quando não é fazer jogos, é resolver o problema dos outros. E a gente traz para si todos os problemas dos outros que a gente tem que resolver. Então a nossa responsabilidade aumenta muito. Então o que eu descobri nesse meio do caminho, pessoal, é que o caminho é longo. E muitas vezes é como essa estrada que uma vez eu passei, onde eu não conseguia ver o fim dela, não conseguia ver um posto de gasolina e nenhuma alma vivente nesse espaço. E o que aconteceria se eu ficasse sem combustível, se furasse um pneu numa viagem solo dessa, no meio de uma estrada, onde não passa quase ninguém? O que a gente faz numa hora dessa? O que a gente faz quando o caminho é tortuoso, pessoal? O que a gente faz quando a gente olha para uma situação dessa e vê, meu Deus, e agora? E o meu motor são minhas pernas. Seria ótimo, né? E quando os desafios são quase intransponíveis, pessoal? Quando vocês precisam, como é que eu vou atravessar essa montanha? Como é que eu vou transformar essa situação que está se parecendo na minha frente como uma montanha? O que a gente faz? Vocês já pararam para refletir nisso? Já pararam para refletir se a profissão que a gente tem vai nos levar a isso? Ou as habilidades que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, os amigos que a gente tem? Será que a gente está cercado das pessoas certas? Vocês sabiam que as pessoas inteligentes, elas se cercam das pessoas que são muito melhores que elas, né? Se você é o estrela no seu time, provavelmente as pessoas que estão ali, eventualmente estão até tendo dificuldades, com você porque você é uma estrela. Você tem que ser, na realidade, um grão de areia e deixar as outras pessoas brilharem. Bom, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. Na realidade, são 6 coisas. 6 coisas.
A primeira delas é aprenda. E esse foi o meu primeiro grande desafio quando eu percebi que, como lavador de carro, talvez eu não pudesse dar um futuro legal para minha futura família. E percebi que eu precisava aprender coisas novas. Só que eu vim de uma família pobre, sem muita instrução e nunca tive um computador na vida. E eu pensava, eu acho que eu quero ser programador. Eu desse cara aqui que está crescendo e está se dando bem, quem sabe eu posso ir nesse caminho. E uma coisa que eu percebi, ou melhor, uma coisa que eu pensei foi, será que eu sou burro? Será que eu não consigo? Será que esse cara é mais inteligente do que eu? Será que eu tenho capacidade de fazer isso? E aí foi onde eu resolvi tentar. Uma coisa que eu aprendi na vida, pessoal, é que não custa tentar. Quer dizer, às vezes custa. Às vezes a gente pode cair no tombo de skate e se machucar, né? Por tentar descer uma ladeira. Mas cada tombo, cada erro que a gente toma é um aprendizado. E se eu tiver um medo de tentar, eu nunca vou fazer nada. Eu vou ficar igual um porco em casa, assistindo TV. E esse processo de aprendizado, por isso que eu disse para mim, é um cast se resume numa palavra, aprendizado. Aprendizado, pessoal, é a coisa mais importante na vida. Quando a gente pensa em mudar o nosso ambiente de trabalho, ou mudar o nosso ambiente à nossa volta, a gente vai precisar de duas coisas em fundamental. Uma delas é a nossa atitude, o nosso comportamento. Mudar a nossa linguagem corporal, mudar a nossa forma de pensar, mudar de fato a forma como a gente vive. E a segunda coisa é conhecimento. Como é que eu vou mudar um ambiente se eu não tenho conhecimento necessário para isso? Quando eu comecei com agilidade, pessoal, eu trabalhava já quase 10 anos no desenvolvimento de software, trabalhando com processos tradicionais. E eu sofri demais, porque o processo de trabalho que eu executava, primeiro, não me permitia aprender. Geralmente eu fazia o que os outros me mandavam. E quando eu ia entregar o resultado do meu trabalho, muitas vezes ele não funcionava, ele não era satisfatório. Eu já saí quase chorando de reunião com o cliente, de tanto levar na cara, expor e ser massacrado por conta de ter um problema no software. Eu já tive sendo quase demitido algumas vezes por conta de ter um problema no software. E será que essa é a atitude certa? Será que se der um problema no software do qual eu faço parte, o certo é procurar o cara culpado e demitir ele, cortar a cabeça? Vocês acham isso? Ou será que o certo é querer ser essa pessoa e dar uma oportunidade para ela aprender? Ou será que de repente o processo que envolve esse desenvolvimento está errado? Então, durante esse processo de aprendizado, de evolução, eu descobri que só existe uma coisa importante. E vocês que querem trabalhar com tecnologia, vocês sabem que a gente é chamado de knowledge workers, trabalhadores do conhecimento. E se nós somos trabalhadores do conhecimento, a única coisa que nós não podemos, a gente até pode parar de programar e virar gerente de projeto, mas a gente nunca pode parar de aprender. Isso é muito importante. O outro ponto importante para mim é a gente poder explorar as opções. Se tudo que tu tens é uma única chance de tentar uma única opção, se essa opção der errado, vai te custar muito caro. Vai te custar muito caro. Então, qual a possibilidade da gente identificar opções, criar opções e trabalhar em cima dessas opções para que a gente possa tomar as decisões mais adequadas? Muitas vezes a gente não tem essas opções na mão, a gente precisa criar essas opções. E aqui eu trago um pouco do que eu aprendi com o Lean. A propósito, quem nunca ouviu falar em Lean aqui, pessoal, por favor? Pô, que ótimo, poucas pessoas. Para quem nunca ouviu falar em Lean, então eu recomendo estudem, porque o Lean pode mudar a vida de vocês. O aprendizado que vocês vão adquirir sobre como gerir fluxos, como gerir processos, pessoas, trabalhar com ferramentas e tecnologia, pode mudar a vida de vocês. E o Lean tem um negócio chamado engenharia concorrente, que é a engenharia baseada em opções. Até ontem, no curso, eu estava comentando um exemplo do exército americano, a aeronáutica americana, quando eles quiseram construir o caça invisível. Eles contrataram duas empresas para fazer o caça em paralelo, para ver qual era o melhor. Só que essas duas empresas, como eram espertas, desenvolveram dois protótipos. No fim, os Estados Unidos tinham 4 aviões para escolher qual era o melhor.
Isso faz uma diferença muito grande, pessoal, quando a gente tem opções. Segundo aspecto, ou terceiro aspecto para mim que é muito importante, é ser mentorado. Ser mentorado por alguém que você admira, acredita. Nesse processo de aprendizado, eu tive alguns mentores que fizeram uma diferença muito grande para mim. Eu tive a honra e a felicidade de poder ser mentorado por gente como Mary Poppendieck, Mary Kiniger, Pat Reed, uma colega minha que é ex-diretora executiva da Walt Disney. Imagina quanto a gente pode aprender com essas pessoas que já tiveram experiências absurdas. E eu vou falar para vocês, pessoal, a vida, principalmente de empresário, não é simples. Muitas vezes tu vai te encontrar na frente do espelho pensando, e agora? O que eu vou fazer? Com olheira, cansado, exausto. Agora, quando tu tem a possibilidade de ligar com uma pessoa que tu confia, e essa pessoa tem experiência para te dizer, cara, tenta isso aqui, se isso aqui não funcionar, tenta isso aqui. E todas as vezes que eu fiz isso, que eu tentei fazer essas coisas, eu obtive um resultado fenomenal. E uma coisa que eu descobri, alinhando a minha experiência profissional e também com os esportes, é que a técnica faz uma diferença absurda. Absurda. Quando a gente está falando em técnica de desenvolvimento de software, a gente está falando de várias coisas, né? PDD, evolução da arquitetura, saber escrever um bom código, saber entender o que tem aqui no software. Mas quando a gente está falando em lidar com as pessoas, também tem muitas técnicas para isso. Para descer uma ladeira a 70 km por hora de longboard, como eu faço hoje em dia, tem técnica para isso. E se a gente não usar técnica, sabe o que pode acontecer? Pode dar tudo errado. E a gente pode se machucar bastante. Então, quando a gente busca o aprendizado, a gente tem opções para escolher e a gente está mentorado, o próximo passo, pessoal, é acreditar. É acreditar que você é capaz. Ontem eu tive uma surpresa muito grata no nosso workshop, fazendo um game que simula algumas coisas. E eu lancei um desafio para o pessoal que estava no game de que eles tinham que dobrar a produtividade dele, mas o fato é que eles já tinham chegado no limite já praticamente de produtividade viável. E quando eu inseri o desafio, a equipe se desdobrou e se reinventou completamente. E eles mais do que dobraram a produtividade deles, usando quase os mesmos recursos que eles tinham antes. Isso aí, para mim, é magnífico, pessoal. E sempre quando a gente encara um desafio desse tipo e a gente acredita que a gente é capaz de fazer, a gente vai lá e faz. Vai lá e faz. E aí, para isso, óbvio, a gente precisa ter coragem, né? Eu precisei de muita coragem quando eu resolvi largar um emprego que eu estava já há 5 anos e estava crescendo com sucesso para ir trabalhando em outra empresa belga e me surgiu uma oportunidade. Era um desconhecido, era uma oportunidade que eventualmente podia dar tudo errado. Eu precisei de muita coragem também quando eu resolvi sair dessa empresa para montar um cast. Então, coragem faz parte, pessoal. Só tem um detalhe, a gente não pode ter medo. E eu aprendi isso com o longboard. Uma vez que eu fui tentar descer uma ladeira com ele, adivinha o que aconteceu? Eu caí e me arrebentei todo. Depois eu voltei para o topo dessa ladeira de novo, parei e fiquei pensando, e agora? Desisto desse esporte ou vou tentar de novo? Eu resolvi tentar de novo. Só que na segunda vez eu pensei, não, agora eu vou com convicção. E quando a gente vai com convicção faz uma diferença absurda. Totalmente diferente de quando a gente vai frouxo. Agora, de todas essas coisas, para mim a mais importante é a possibilidade de você criar coisas novas. Criar o inexistente. Eu vejo muitas pessoas que ficam sonhando e nunca param de sonhar. Mas eu já vi exemplos de pessoas que sonharam não por muito tempo, porque logo elas começaram a realizar o seu sonho. E esse sonho que eu tive de um dia ir para o Chile, eu sonhei com ele por muito tempo, mas eu não tinha muita coragem, na verdade, de fazer isso sozinho. E quando eu decidi ter essa coragem, não se passou muito tempo enquanto eu estava do outro lado da Cordilheira dos Andes. Nesse meio tempo, pessoal, eu tive a oportunidade de aprender bastante. E criei um negócio chamado Pirâmide Língua. E como essa aqui é uma conferência de desenvolvimento de software, eu não posso deixar de falar para vocês algumas coisas muito importantes.
Primeira coisa, pessoal, se vocês querem ser bons desenvolvedores e construir software com excelência, não esqueçam do que está na base da pirâmide, que são as práticas de engenharia de software necessárias, independente de linguagem. Eu vejo hoje, e não é assim, de forma exacerbada, um monte de gente que constrói software e não testa adequadamente seu software. A primeira coisa, a primeira lição que eu tive quando eu comecei a aprender agilidade foi aprender a testar. Veio um cara para a equipe que eu trabalhava, o cara que me ensinou ágil, o nome dele é Gustavo Espírito Santo Hartmann. Ele começou a fazer testes automatizados do meu lado e de repente eu olhei, a gente estava na mesma equipe e eu pensei, cara, o que tu está fazendo? Que negócio é esse que tu está fazendo? Ele olhou para mim e falou, cara, eu estou escrevendo testes automatizados? Aí a segunda frase dele para mim foi mais inesquecível. Ele falou, tu acha que eu vou escrever algum código sem teste? Esse cara me ensinou coisas muito importantes que eu trago até hoje para a minha vida. Então, na base da pirâmide, pessoal, a gente tem uma série de coisas que são necessárias para vocês. Como testes automatizados, trabalhar com test-driven development, para escrever um código clean, legível. Trabalhar com arquitetura emergente, com simplicidade. Trabalhar com aspectos de compartilhamento do conhecimento, como propriedade coletiva do código, pair programming, trocar as pessoas de atividades. Quantos de vocês se intitulam front-end developers aqui? Nenhum? Quantos de vocês aqui se intitulam desenvolvedores de aplicações mobile? Pessoal, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu vi eu nem vi a palestra, mas eu gostei de ter uma palestra no Diário Brasil que falou assim, stop com mimimi. E esse negócio para mim de que desenvolvedor só faz mobile, ou só faz web, ou só faz front-end, ou só faz back-end, ou whatever, é mimimi. É puro mimimi. Se a gente quer ser um bom desenvolvedor, a gente tem que ser o que um colega meu põe na assinatura dele, full stack developer. Tu faz qualquer coisa. O que for necessário para transformar uma ideia num software de qualidade. Então, é um aspecto de coisas muito grandes que a gente tem que aprender. Dentre elas, esses aspectos de engenharia que tem na base. Mas a gente também tem que se preocupar com o que está no topo. Qual é a visão da nossa empresa? Qual é o valor de negócio que a gente busca? Quais são as práticas, os valores, os princípios que vão nortear a cultura da nossa organização? Uma outra pergunta, quantos de vocês aqui, dos que já trabalham, conhecem perfeitamente a visão da empresa que vocês trabalham? Levantem a mão. Algumas pessoas, muito menos do que o número de pessoas que levantou a mão quando disse que trabalhava. Aí a pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, onde é que tu vai chegar se tu não sabe nem onde a tua empresa está indo? Como é que você está desconfortável com o ambiente ou com alguma coisa se você nem sabe direito para onde esse ambiente está indo? E esse é um problema, não é só do chefe, tá, pessoal? Não é só dos empreendedores que eventualmente falham em colocar sua visão em prática e tornar ela conhecida e que as pessoas possam vivenciá-la. Mas é uma falha também de vocês, por não conhecer, por não buscar, por não se inteirar. Quando a gente faz parte de alguma coisa, a gente tem que fazer parte por completo. E uma vez que a gente entende essa visão, como é que a gente executa ela? E no desenvolvimento ágil de software, a gente tem uma série de ferramentas para isso, né? E uma das coisas mais importantes aqui, independente se eu vou usar A ou B como técnica de gestão de projetos, é a gente saber gerir adequadamente o fluxo para que a gente possa entregar valor e aprender sempre. Então, eu vou conectar a minha visão à execução na prática, mas eu vou usar também algumas técnicas que me permitem fazer isso de uma forma mais adequada. E essa pirâmide Lean, pessoal, hoje ela está conhecida já em vários países. Eu já tive a oportunidade de administrar em vários países. E depois que eu entendi o desenvolvimento ágil, eu percebi que na realidade não adianta eu fazer isso também não adianta eu fazer só testes automatizados se eu não entender a visão da minha empresa. Também não adianta eu entender claramente a visão da minha empresa se eu não fazer o resto corretamente. Por isso a gente precisa ter um equilíbrio. E a tagline aqui é o equilíbrio das forças no desenvolvimento ágil. Então, para você ser um bom desenvolvedor, se é algo que você está buscando aqui nessa conferência hoje, você precisa crescer em várias áreas. E não necessariamente ser especialista numa só. A gente precisa aprender muito para que a gente possa, de fato, ter uma diferença.
Mas uma outra pergunta que me ocorre é a seguinte: eu tenho conhecimento, tenho a disposição e a atitude para mudar, mas para onde que eu posso direcionar esses meus esforços? Para que lado eu vou buscar virar as minhas ações e os meus conhecimentos? Então, nesse ponto, é onde entra uma coisa que para mim é muito importante. Viva seus princípios, viva os valores que você acredita. Todas as vezes em que eu deixei de viver o valor, o princípio que eu acredito por algum motivo, eu tive um problema muito sério, muito sério. Entrei enrascado. E eu aprendi da forma mais dolorosa possível, que se a gente crê em alguma coisa, se a gente tem alguns princípios que formam, que norteiam a nossa vida, a gente tem que se ater a eles. Óbvio que esses princípios e valores eles podem evoluir de acordo com o teu aprendizado, mas não se desvie das coisas que você acredita. Seja você o líder que você quer que as pessoas sejam para você. Seja você a mudança que você quer que ocorra. Seja exemplo. Seja exemplo no seu trabalho. Voe como águia. Vocês sabem a história da águia, né, pessoal? Que ela voa muitos anos e a águia vive bastante tempo, mas chega um certo tempo da vida dela que ela precisa se isolar nos picos mais altos. E lá nesses picos mais altos ela pega o bico dela e arranca todas as suas penas. E depois de arrancar as penas, ela arranca o próprio bico. Está chovendo, né? E sabe por que ela arranca todas as suas penas e depois arranca o próprio bico? Para que ela possa se renovar, para que ela possa ter um bico novo, com força, para ela continuar arrancando, para que ela possa ter asas novas, para voar ainda mais alto. Então, se você deseja voar também alto como uma águia, uma outra dica é: veja como a águia, observe, aprenda com observação. Escute mais do que fale. Observe as pessoas que estão do seu lado e o que elas podem trazer de benefício para você. E tanto na capoeira quanto no skate, que são esportes que têm técnicas bem apuradas, eu aprendi muito só observando. Eu ficava horas e horas vendo vídeos no YouTube para ver como os caras faziam uma manobra. Só que eu nunca consegui fazer manobra até o momento que eu parava e pedia para o cara que era mestre me ensinar a fazer manobra. E aí eu aprendi uma coisa importante com a Mary Poppendieck, que é uma das minhas mentores. Ela fala: pratique com paixão. A única forma que alguém tem de ser mestre em alguma coisa é praticar. E a prática é a única coisa que vai te levar a essa maestria, pessoal. Então, a minha dica aqui para vocês, a minha reflexão é nesse sentido. Pensem em quem vocês querem ser. Qual é a aspiração? O que faz vocês sair de casa de manhã? Pensem qual que é o conhecimento que vocês têm que ter para ser quem vocês querem ser. E vivam isso todos os dias. Atuem com afinco, sem medo, com convicção. Tenham coragem para mudar. Isso é muito importante. Muito importante. Era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.